pré-colombianas ou pré-conquista da América, né? Ou seja, anteriores ao processo da conquista, e também a colonização da América Espanhola. Então, são dois assuntos, na realidade, que a gente vai visualizar hoje por aqui, ok? Beleza? Vocês tiveram dentro da época do colégio, muita gente não tem esse conteúdo da época de colégio, certo? Ou tem muito por cima, coisas do tipo, porque normalmente se prende na faculdade muito por cima, às vezes de uma maneira, inclusive, que nem os professores universitários estão qualificados de uma certa maneira de passar. Então, é bem complexo, assim, de uma certa maneira, esses assuntos. E é legal a gente fazer, sobretudo, um parâmetro com o processo de colonização na América Portuguesa, que são processos completamente distintos um do outro. São colonizações, a gente vai ver todo o eurocentrismo criado, todos os elementos que congruem esses dois processos de colonização, mas ao mesmo tempo a gente também vai ter rupturas, vai ter elementos que são diferentes entre umas e outras. E é isso principalmente que a gente quer que vocês visualizem. Além disso, gente, conversa muito esses slides que vocês têm aqui. Eu não lembro se vocês já tiveram colonização normal, colonização da América Portuguesa. Já tiveram? Foi semana passada? Tá fechado, Marcelinho. Tá fechado. Vamos ver. Na última aula foi a expansão marítima, né? Então, Sim. acredito que não. Então não deve ter sido, provavelmente vocês vão visualizar, mas normalmente na aula de colonização portuguesa a gente também faz algumas observações, principalmente das populações indígenas que existem dentro do território que hoje a gente conhece como Brasil, certo? E muitos desses elementos vão se manter também dentro desse processo. E é com isso que eu quero começar com vocês na aula de hoje, gente. O que a gente tem que observar é que a gente não pode observar as populações indígenas como uma única etnia. As populações indígenas, eles são diversas etnias, diversas civilizações que estão prosperando no momento do continente americano anteriormente à chegada dos europeus. Inclusive, algumas delas se mantêm durante o processo de colonização, como é no caso de uma que eu estudo particularmente, que é os Mapuche, certo? No Chile, na região que a gente conhece como Chile e Argentina nos dias de hoje. Nessa apresentação que a gente vai fazer hoje com vocês, nós vamos especificamente trabalhar com 3 civilizações indígenas, tá? Os maias, os astecas e os incas, que são os 3 grandes principais estados. Os maias, por causa do tamanho que eles vão ter para a cultura da Mesoamérica, e os astecas e os incas, porque são os 2 grandes impérios que a gente vai obter no momento que ocorre a colonização da América Espanhola. Tá? Existiram diversas outras civilizações gigantescas no próprio Peru, a civilização de Nazca, por exemplo, as linhas de Nazca, a região da Centro-América, tudo isso a gente vai ter diversas civilizações. Mas, durante o período da conquista espanhola, vocês vão inclusive observar que tanto astecas como incas é muito curto o período deles como civilização, é coisa de 150, 200 anos no máximo, certo? Mas eram os principais estados centralizados que a gente vai observar durante o período da conquista. Outro fator relevante, gente, que eu quero que vocês entendam, porque sem observar isso a gente não consegue entender como é que ocorre um processo de colonização dentro do contexto americano. Isso serve tanto para o Brasil quanto para a América Espanhola, certo? Gente, se a gente delega as populações indígenas como populações que são submissas, que não têm, por exemplo, nenhum papel de agência dentro desse processo de colonização, fica completamente sem sentido a gente observar a colonização dentro do continente americano. Os indígenas fizeram parte direto do processo de colonização, estiveram em todos os momentos resistindo, brigando, inclusive em muitos momentos duelando entre diferentes culturas, e os europeus vão muito se utilizar isso, das próprias rixas internas que se tem, das próprias rixas entre as civilizações e etnias que existem já na América, certo? Fazendo aliança com uma ou com outra, para assim iniciar o processo da colonização, certo? Então a gente coloca ali, ó, tentar desmistificar a visão de indígenas submissos e ingênuos, aquela ideia do índiozinho que aceita tudo que o europeu... Isso é bobagem, gurizada. Vocês têm que tirar da cabeça de vocês.
Os indígenas tinham as suas próprias, eles não eram, eles eram tão políticos quanto qualquer outra civilização. Então eles tinham seus próprios interesses, eles tinham seus inimigos, eles tinham suas culturas distintas, e os europeus vão se utilizar em muitos momentos disso para criar rivalidade e poder se inserir dentro do contexto da colonização. É impossível a gente entender como é que Pizarro, com 100, 300 homens, conseguiu dizimar um império que tinha mais de 1 milhão de pessoas, certo? Que é o Império Inca, do tamanho de Suyo, ou Inca, tá? Que a gente conhece. Então, para isso a gente tem que entender esses fatores. Até aqui de boa? Alguma dúvida? Falem comigo. Você sabe que eu não posso ficar falando sozinho, eu sou carente. De boas? Isso é básico para a gente entender como início conceitualmente do que a gente vai falar na aula de hoje. Certo? Então, gente... Mais uma coisa, né, Lucas? Fale. Só complementando isso que você falou também, o próprio nome da aula, né, gente? O período que a gente chama período pré-colombiano, a referência que a gente usa nisso, para ficar bem claro para vocês, vem de Colombo, certo? E esses povos, eles tinham toda a sua história já ao longo desses séculos anteriores, com a desigualdade que havia, com os interesses políticos, e não tinha nada a ver com Colombo, eles estavam aqui, não era nem América, o termo que eles conheciam como os territórios que eles viviam, né? Então, o nosso conhecimento, ele é tão europeu, e o historiador é tão chato que a gente vive questionando e fazendo algumas questões importantes para começar o conteúdo, mas é porque a gente precisa entender que esses povos tinham a sua própria história, e a gente usa como referência, geralmente, a Europa, certo? Exatamente, muito importante isso que o Marcelo falou. Inclusive, a gente, quando teve faculdade, fez a faculdade na URGS, a matéria que trabalhava com as populações indígenas nem era pré-colombianos, era história pré-história da América Espanhola, para vocês observarem, ou pré-história do Brasil. Então, são povos que, não, por muitos deles não terem a grafia, não terem a escrita, não eram considerados históricos, certo? Que é um absurdo, que é bizarro a gente observar por essa maneira. Certo, gente? Mas antes, então, vamos seguir dentro aqui do nosso conteúdo para explicar para vocês os maias, tá? Diferente dos outros dois que a gente vai observar, os maias, eles não estão como civilização fortalecida, eles existem como cultura, tá? Durante o processo de colonização, mas eles não são um estado como a gente vai observar durante esse período que a gente vai explicar para vocês, tá? Os maias vão se localizar no que a gente chama de Península de Yucatán, gente, que fica mais ou menos na região entre México e Guatemala. Adivinha onde é que fica Yucatán, gurizada? Os guri não eram bobo. Yucatán fica mais ou menos aqui em cima, onde hoje é Tulum, Cancún, Playa del Carmen. Os guris sabiam se divertir dentro desses locais, certo? Então não era qualquer lugar que eles se estabeleceram, dentro dessa região que a gente chama de Península de Yucatán, que é principalmente nessa região aqui, ó, tá? Eles vão estabelecer diversas cidades-estados. Então observe também outro elemento interessante, é que a gente tem a denominação conceitual de política de cidade-estado em populações indígenas aqui dentro do contexto da América, certo? Beleza? Várias dessas cidades então eram distribuídas por dentro dessa península de Yucatán, como Palenque, Tikal, Copán, certo? Entre outros. Vocês se lembram o que é cidade-estado, gurizada? Você sabe que eu vou incomodar vocês o resto da vida de vocês, né? Esse dia encontrei alunos meus do Educa num colê que teve aqui em Porto Alegre. Eu me senti mega idoso quando vieram no meu ombro. Oi, senhor. Me quebrou as pernas, né? No meio do rolê. Oi, senhor. Puxa vida, que fiasco. Não, bom, sempre quando vocês me observarem no rolê, o que não estarei eu, normalmente, tá? Aquilo foi algo extraordinário. Mas quando vocês me observarem, quando vocês se lembrem do que é cidade-estado, para nunca vocês esquecerem, tá? Mas o que me expliquem? O que é cidade-estado, Luísa? Digam para mim. Falem para mim o que é uma cidade-estado. Que eu quero que vocês me falem quando vocês me encontrarem na rua. Falem para mim. Exatamente, são cidades independentes, com autonomia política, jurídica, que tem como elemento onde se conectam todas elas a cultura, língua, todos esses elementos,
Ok? Muito bom, Jenny. Muito obrigado, querido. Então, gente, outro fator importante que a gente tem que observar: o domínio social exercido por uma elite religiosa e militar de caráter hereditário. A gente vai observar que essas populações, na realidade, os líderes vão estar vinculados com a elite religiosa das cidades, principais sacerdotes, que também, ao mesmo tempo, vão ser os líderes militares, as principais famílias dentro dessa localização. Servidão coletiva, vocês se lembram o que é? Observe, vários desses elementos a gente viu já, sobretudo na Antiguidade Oriental, certo? O que é servidão coletiva? Todas as pessoas, é mais difícil de lembrar talvez, mas todas as pessoas vão estar subjugadas a pagarem tributação ao Estado da qual ela pertence, certo? Então eles são servos do Estado, ok? Então, por exemplo, lá na cidade de Palenque, todos os trabalhadores, todas as pessoas que moravam na cidade de Palenque deveriam pagar tributos para viver dentro dessa localização, deviam pagar tributos para se manter dentro dessa região, certo? Então, obviamente, além de tudo, grande parte desses benefícios que eram ganhados dentro dessas localidades era dividido entre a elite local, essa elite religiosa e militar de caráter hereditário. A economia dentro desse local, gente, era baseada principalmente na agricultura e no comércio, certo? Essas próprias cidades-estados tinham conexões comerciais muito fortes entre si. A agricultura, gente, tudo que a gente imagina de comida mexicana nos dias de hoje, vocês aí, burritos e coisitos e tatuzitos e coisas do tipo, tinha uma professora minha que fazia baconzitos e tatuzitos, todas essas coisas que vocês comem de Doritos e tal, isso aí tem origem dentro da vasta expansão agrícola da região do México, certo? O milho como base da alimentação, o milho inclusive que é um alimento sagrado em toda a América, não só dentro da Mesoamérica, mas também, vocês vão ver, muito forte presente dentro da estrutura do Império do Tahuantinsuyo, ou dos Incas. O abacate, certo? Entre outras. O tomate não, tá? O tomate é coisa inventada pelo... trouxeram, é mediterrâneo o tomate. Mas o feijão, por exemplo, o próprio cacau, certo? Que na época era uma bebida sagrada dentro dessas regiões. Então, diversos elementos que vocês vão observar dentro dessa cultura maia que permanecem. Os moles, né? Não sei se vocês já ouviram falar dos moles. O que é os moles no Chile? Que é como se fosse uma pasta, um patê, assim, que eles fazem de diversas pimentas que eles têm dentro daquela. Inclusive no Chile, no México, é uma das coisas mais incríveis que vocês observem a variedade de pimentas que tem dentro dessas localidades. Os chiles, né, que eles chamam, diversos elementos. Então é muito interessante ligar essa cultura maia, que vai ser a grande prepulsora da cultura mesoamericana e vai influenciar diretamente, por exemplo, os astecas posteriormente. Religião politeísta, com utilização de rituais de sacrifício humano, certo? Isso bastante comum em todo o contexto americano, certo? Sobretudo na Mesoamérica. Sofisticado sistema de escritura hieroglífica, tá? Então, uma das características principais dentro do mapa dos maias é que eles vão ter escritura, certo? Eles vão ter um código de escrita do que a gente está vinculado a isso, certo? Conhecimento astrológico e criação de diversos calendários baseados nos astros. Quem não se lembra do ano do fim do mundo maia em 2012, né, gente? Os coitados quase acertaram, erraram por 8 anos. Mas em 2012 a gente teve aquela febre grande do calendário maia, certo? Então a gente, por alguns erros de cálculo, mas foi quase lá, eles acertaram de uma certa maneira o fim do mundo que aconteceu, certo? Beleza? Tranquilo? Então vamos continuar aqui. Não se tem evidências, isso aqui é interessante da gente observar, não se sabe até os dias de hoje por que essas civilizações maias elas acabaram terminando. A civilização maia, várias cidades continuaram, mas a cultura se mantém, mas a civilização maia, como preponderante dentro da região, ela deixa de existir. Ninguém sabe muito porquê, alguns têm as teorias, por exemplo, de que as próprias cidades-estados começaram a guerrear muito entre si, o que levou um decréscimo e a fuga populacional para outras regiões. Outros acreditam que teve diversos desastres ambientais e climáticos na região que fizeram a população migrar para outras
localidades, como a região que a gente vai conhecer ali como a região dos lagos, né, que vai dar origem também posteriormente aos astecas e entre tantas outras populações. A cultura maia então influenciou diretamente as civilizações da Mesoamérica que surgiram posteriormente, criando um legado presente até os dias de hoje na região. Que para vocês observarem, só uma figura típica de um deus, não sei qual deles ali, asteca, que eu acho muito bonito, inclusive. Só para vocês observarem, o Golfo do México, o Mar do Caribe, essa região aqui da Península de Yucatán. Aqui as ruínas da cidade de Tikal, na Guatemala, nos dias de hoje. Inclusive, recomendo vocês todos, quando forem a Cancún, nas suas férias, fazerem para nós um videozinho sobre Tikal, certo? Não, falando sério, gente, tá? Quem tiver a oportunidade, o privilégio de ir, vão. Eu não conheço, mas gostaria muito de em algum momento ir conhecer, porque são muito bem, além de bonitas, são muito bem preservadas dentro dessas regiões, certo? Obviamente tem aquele turisminho clássico, mas é importante de observar. Aqui representações gráficas do cotidiano das cidades maias, a figura do jaguar, né? Muito forte também dentro dessa região, a serpente. Astecas. Como vocês observaram, a gente está na Mesoamérica. Você sabe o que é Mesoamérica? Eu estou falando assim, não perguntei para vocês. Meso, o que é meso em grego? Esses dias eu estava vendo Casamento Grego. Não sei se vocês já viram o filme Casamento Grego. Maravilhoso, inclusive recomendo, amo demais. E aí o tiozinho todo... Isso, exatamente, gente. Exatamente, João. América Central. E aí o tiozinho diz que toda palavra tem origem grega. Ele inventa umas palavras, assim, muito engraçado. Mas falando sobre isso mesmo, a América do grego vem de meio. Então, América Central. Particularmente seria mais ou menos essa região. Formada então no século XV, ou seja, 1400, então observe a quantidade de tempo que é formada essa confederação dos astecas, estendendo o domínio da região até chegar nos conquistadores europeus. Vai ser o maior império da Mesoamérica e sua extensão vai ir tanto do oeste mexicano ao chamado sul da Guatemala. A capital dos astecas era conhecida como Tenochtitlán. E adivinha onde ela vai ficar? Isso é uma característica que vocês vão observar dentro da colonização espanhola, que não existe dentro da colonização brasileira, que é a criação de cidades europeias em cima de cidades indígenas, certo? Então, Tenochtitlán era uma cidade e que vai se tornar depois a capital do vice-reino da Nova Espanha, a chamada Cidade do México. Inclusive, até os dias de hoje existem ruínas de Tenochtitlán na Cidade do México. A gente... Fale, querido. Quando tu fala que tipo, foi feito em cima, tu quer dizer que foi feito em cima das construções. Exatamente. Exatamente. Aqui não vai ficar tão evidente para vocês, mas acontece também, mas no outro eu tenho uma imagem para mostrar para vocês o que é o significado também desse processo de construir em cima. Tem dois significados, tá? Tem um simbólico e um prático, grande parte, no caso dos incas lá, mas eu vou falar mais à frente para vocês. Mas realmente, é construída em cima. Eles constroem em cima, inclusive, mantendo as estruturas, vários momentos, as estruturas bases das construções dessas populações. Nos incas, por exemplo, isso é muito claro, certo? Mas tem uma questão simbólica nesse processo. Mas a gente, para entender, gente, o que é os astecas, a gente tem que entender o que é esse âmbito político dos astecas, tá? Os astecas, na realidade, que a gente conhece como população ou civilização asteca, eles chamam de confederações de cidades-estados. O que eu quero dizer com isso? Vários povos que viviam nessa região, na chamada região dos lagos, elas guerreavam entre si, cidades, tá? Para ver quem é que tinha preponderância sobre as outras cidades. Quando essa cidade tinha preponderância, e no caso dos astecas, os chamados mexicas, por isso que o nome do México se chama México, em homenagem aos mexicas, certo? Que era a população preponderante na região nesse momento, certo? Mas a gente tem que observar que existem diversas etnias nessa redondeza que se transformam em cidades tributárias para a cidade de Tenochtitlán, capital dos mexicas, certo? O interessante da gente observar isso, gente, é que se a gente entende isso, a gente entende por que os
europeus conseguiram conquistar essa região. Porque na realidade os europeus vão se aliar com esses estados tributados dos mexicas, que obviamente ocorria uma grande exploração dessas populações de trabalho. Muitos deles eram capturados e sacrificados aos deuses. Tem um filme muito interessante para vocês observarem, ele é bem estereotipado, mas é interessante para vocês observarem, que é o... Marcelinho, me ajuda, do Mel Gibson, aquele? Apocalipto, exato. Ele é bem estereotipado, tá, gente? E é forte, é pesadão, assim, sangue é mato dentro do filme. Mas é um filme interessante para vocês observarem essa relação e ele fala, se eu não me engano, é dos astecas que ele está trabalhando naquele momento, dos povos tributários na região da Mesoamérica e como os europeus, de uma certa maneira, exploram esses elementos para conquistar a região, certo? Exato. Mas os incas são os melhores, eles têm algumas particularidades que depois eu quero falar. Eu tenho um carinho muito grande. Eu tenho um carinho muito... É esse? Eles não estão dentro de uma lógica capitalista, né, gente? Não estão inseridos dentro de uma lógica capitalista, por exemplo, que a gente pode observar. Mas os incas, eles vão ter alguns elementos um pouquinho diferentes dentro desse contexto. E por isso que eles são tão fascinantes. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande pela sociedade incaica. E então eu acho muito massa a gente discutir um pouquinho de como funciona até a estrutura de vida deles. Cara, bom, mas vamos nos astecas, não vou me bater na frente aí. O Marcelinho sabe que eu sou muito fã dentro dessas aulas, eu gosto de dar muito dessas aulas porque são populações que eu acho que tem muito, inclusive, a nos ensinar, como as populações indígenas aqui do Brasil. Além disso, gente, muito semelhante às estruturas que a gente vai ter dentro do contexto dos maias, tá? Lembrando que os astecas são herdeiros culturais dos maias. Então a gente vai ter sociedade hierarquizada, servidão coletiva, também são politeístas com rituais que continham sacrifícios humanos, uma sociedade extremamente agrícola, com milho, pimenta, cacau, feijão, o tabaco também é muito importante dentro dessa região. Fala, Vitinho! Agora que eu vi que meu mic tava no chão. Tá me ouvindo melhor agora? Tá melhor? Meu mic tinha caído e ele tava no chão, inclusive. Melhorou? Ele tava de cabeça pra baixo, assim. Beleza. Gente, e a língua específica dele é uma língua que vai ser super importante, não só para essas populações indígenas, mas também dentro do processo de colonização. Se eu não me engano, na UTEL foi uma das primeiras línguas traduzidas, gramaticadas das populações indígenas, certo? Que eram um dos fatores que normalmente realizavam a gramatização das línguas indígenas. Isso vai acontecer aqui no Brasil, vai acontecer em toda a América. E o Nautel foi uma das primeiras, ok? E depois o Marcelinho vai falar do processo da conquista, o quanto esses mediadores conhecedores das línguas indígenas eram importantes dentro do processo da conquista para fazer a mediação entre os europeus e esses domínios tributários dessas populações inimigas desses grandes estados. Aqui o mapa demonstrando para vocês, tá? Aqui é o Império dos Astecas. Aqui não parece tão grande, tá? Mas é que a gente... Fale, Jenny. Eu de novo. Então, não, por favor, sempre quando quiser. Os astecas, eles meio que não suceder não é bem a palavra, mas tipo, eles têm um pouco da cultura dos maias. Muito. Eles herdam muito. Pegaram, eles tipo, herdaram. Isso. Os astecas vieram depois, herdando a cultura dos maias. Exatamente. Olha aqui, por exemplo, tu vê essas imagens aqui, tá, Jenny? Os maias eram dessa, a Península de Yucatán tá aqui, ó, tá? Isso aqui é a Península de Yucatán. Mas a gente tem que observar que todas essas populações, na realidade, o astecas, toltecas, tarascos, olmecas, todas essas populações são herdeiras culturalmente dos maias, certo? Então tudo isso a gente tem que ter em mente.
Na realidade, os maias, para essas populações da Mesoamérica, eles foram fundamentais no elemento de implementar uma cultura que é a cultura mesoamericana. Os astecas, como entre outros, eram herdeiros dessa cultura. Beleza? Tranquilo? Beleza, obrigada. Não, que isso. Quando precisar, pode pedir. Então quando os maias desapareceram, os astecas surgiram? Não. É bem diferente, é bem longo, inclusive, o processo. Os maias são do século 7 e 8. Os astecas nós estamos no século 15. Certo? Então é isso que a gente está dizendo. Na realidade, eles são herdeiros por um grande... Não só eles, mas todas essas populações das Mesoamérica são herdeiras culturalmente dos maias. São herdeiras porque influencia nessa região até esse momento. Inclusive, existem maias durante esse momento. Os europeus vão conquistar os maias também. Mas os maias não têm a predominância que tiveram durante o período do século 8 e 7. Era muito mais uma etnia indígena, sem grandes elementos, por exemplo, políticos, que a gente pode dizer, com centralização política, como houve em outros momentos, mas era uma civilização que vai dar vários elementos culturais para todas as populações dessa Mesoamérica. Beleza, Nicolas? Tranquilo? Boa. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá, gente? Aqui uma representação gráfica só para vocês observarem no processo ritualístico que eles usavam o sacrifício humano, normalmente ofereciam para os deuses o sacrifício humano, que era bastante utilizado dentro dessa região, ok? Aqui uma ilustração de como seria a cidade de Tenochtitlán. A cidade de Tenochtitlán, gente, quando chega Cortés dentro do... Se estipula que Tenochtitlán tinha mais de 1 milhão de habitantes. Mais de 1 milhão de habitantes. Ela era muito maior que grande parte das cidades que existiam na América colonial, na Europa naquele momento. Era uma cidade gigantesca, era uma cidade, por exemplo, que tinha canais de irrigação. Ela fica... o Tenochtitlán, a cidade no México, né, na realidade, ele é um grande banhado. Ele fica em cima de uma ilha, entre vários lagos, certo? Então era uma cidade que tinha como característica essa própria proteção natural dos lagos na volta da cidade centralizada, certo? As ruínas de Tenochtitlán existem, as pirâmides não tanto, porque aí entra o elemento da colonização espanhola. Normalmente foram destruídas para serem criadas edifícios europeus em cima delas, certo? É bizarro, gente. É muito louco as civilizações astecas. Aqui, ó, que a gente falou das ruínas, ó, para vocês observarem, isso aqui é a cidade do México, até os dias de hoje. Então, existem algumas ruínas, alguns elementos. Aqui a figura de Quetzalcoatl, tá? Muitas pessoas, desse deus Quetzalcoatl, é como se fosse uma divindade que era cultuada dentro da Mesoamérica, onde alguns atores e cronistas espanhóis vão acreditar que a figura do Cortés foi assimilada a essa divindade, tá? O que hoje já não se acredita, é isso que a gente fala. Os próprios historiadores tentam implementar, os clássicos, né? Tentam implementar uma ideia de que se tem a tese que os indígenas acreditaram que os europeus eram deuses. Inclusive grandes filósofos. O Todorov, por exemplo, Tsevan Todorov, faz um livro em que ele defende essa tese, certo? Que é que os indígenas acreditavam que os europeus eram deuses e por isso, sobretudo aqui durante o período dos astecas, esses caras só conseguiram conquistar esse território devido a essa facilidade divina, digamos assim, religiosa, que aconteceu nesse momento. O que na realidade não existe. É essa coisa de tentar normalmente colocar um indígena como uma figura inocente, como uma figura que não tem uma forma de pensamento racional bastante desenvolvida. Então isso é diminuir a história indígena para elementos religiosos, uma coisa de desqualificar essas populações indígenas. Vamos lá, e aqui os meus fofinhos, amados do coração. Os Incas, ou também conhecida, na realidade, o nome que eles se autodominavam, os indígenas, os Incas, tá? É Tahuantinsuyo. Esse é o nome do império, na realidade. Incas foi o nome que os europeus colocaram quando entraram em contato com essa população. Por quê?
Porque o Inca é o nome do líder do Tahuantinsuyo, tá? Então, Incas, na realidade, é o nome da autoridade política, certo? Que é o grande líder, chefe militar, político e religioso, que era considerado um deus sol. O seu auge, então, vai estar ligado principalmente dentro dos séculos XV e XVI, tá? Vai ser chamado Império do Tahuantinsuyo, e com a sua capital na cidade mais maravilhosa que existe nesse planeta, a cidade de Cusco. E também recomendo todas e todos, se vocês tiverem oportunidade de ir em algum momento. Também conhecida como umbigo do mundo, ou centro do mundo, na língua Quechua, certo? Que é a língua que eles falam. Região dos Andes, da Cordilheira dos Andes, extensão máxima do império atinge Peru, Bolívia, Equador, Argentina e Chile. É o maior império conhecido de toda a América, tá? Civilização americana com maior extensão são os Incas, tá? Eles eram politeístas. O Inca, ele era tanto chefe militar como político e como religioso. O Inca se assemelha em muitos momentos à própria figura do faraó. Eu observo muito isso, assim, de uma certa maneira. Sim, sim. Essas populações tiveram contato direto, diversa delas, por elementos de comércio, por diversos elementos. Não sei se tiveram direta, tá, Jenny, entre uma e outra, mas certamente tu observa conexões, de rede de conexões dentro do continente americano, entre populações da América do Sul e América Central, certo? Acho, aí com o Brasil, os Incas influenciam muito. Que Brasil não existia, né, gente? Mas com sociedades indígenas aqui do que a gente chama hoje de Brasil. A pimenta, né, gente? A pimenta, por exemplo, é um fruto. A pimenta, como a gente conhece, é um fruto originário da Amazônia, que se expande por toda a América, certo? Então, vários elementos culturais, sobretudo agrícolas, eles vão se desenvolver nesse processo também, certo? Teve caso de europeu que quando chegou aqui descobriu ferramentas como uma espécie de martelo, né? Enfim, ferramentas de prata e que os indígenas falaram que vinha de um território distante e que era muito rico, né? Montanha de prata, eles diziam. Que é o que cria, inclusive, teve diversas expedições de portugueses na chamada Trilha do Peabiru, São certo? trilhas a pé que ligavam o litoral brasileiro até o Império Inca, gurizada. É muito louco. Para vocês observarem isso. E os indígenas daqui tinham conhecimento dessas trilhas. E mais, indígenas que mulheres indígenas que vão ter relações com homens europeus, vão dar origem sobretudo aos mamelucos, chamados de bandeirantes, e esses bandeirantes vão adentrar dentro é bom, né? Vão adentrar o território brasileiro a partir do conhecimento dessas trilhas indígenas, certo? Então, para vocês observem como diversos elementos estão conectados entre Chamou atenção também que toda a grande civilização se coloca como centro, né? E coloca. Talvez os incas eles não tinham esse lance de oposição ao estrangeiro, né? Mas a gente vê desde as primeiras civilizações, né? Os gregos chamando de bárbaros, os barbarós, né? Tudo que é estrangeiro, que não fala grego, se colocando como centro do mundo. E o Cusco, o umbigo do mundo, me parece um pouco isso também. Não sei se o Luquinhas concorda, mas no sentido de se pensar também como centro do mundo. aquela coisa que a gente tem um amigo em comum que ele é de Uruguaiana e ele diz que o mundo surge a partir de Uruguaiana, né? Deus fez Uruguaiana a partir Deus fez o mundo a partir. Exato, então tem essa ideia, assim. Mas eu acho que muito dos Incas vai estar ligado ao centro, a ideia de centro do território. Porque o território dos Incas ele era dividido em suios. São 4 suios. É Coja-suio, não sei os outros suio, mas é tipo como se fosse norte, leste, oeste e sul, entendeu? Só que no centro desse império fica Cusco. Realmente ele fica no centro. Se tu observar assim, mas óbvio, não fica exatamente no centro, mas territorialmente ele fica no centro. Então acho que muito mais essa ideia de umbigo, de óbvio, mas as próprias teorias de nascimento da população incaica
vai estar muito mais ligada ao Lago Titicaca, que é um pouco distante, inclusive, de Cusco, do que próprio Cusco, certo? O surgimento do mundo vai estar ligado a essas regiões e não a Cusco. Eu acho que a ideia de umbigo do mundo muito mais da questão política territorial do que algum elemento de externo contra outras populações. Então, gente, só para continuar ali, sociedade hierarquizada, servidão coletiva, sociedade fomentada na agricultura, e a gente vai ver o milho, a batata, a quinoa e a coca muito forte. Sim, a coca é uma folha sagrada, sagradíssima para a região dos Andes, inclusive extremamente necessária se você for para a região dos Andes. A quinoa, que é muito famosa hoje. A quinoa tem uma parada que eu acho super interessante. A quinoa era um alimento básico da população. Não sei se vocês estão ligados o que é quinoa. É tipo um arrozinho assim. E a galera começou a utilizar muito quinoa, principalmente nessas dietas fit, essas paradas assim. E por ser um alimento básico da população incaica, dos Andes em geral, né, os Aymara, os Quechua e tudo mais, ele encareceu demais a quinoa. E essas populações acabaram tendo que modificar durante o tempo, principalmente nos últimos anos, a estrutura de alimentação base da população, porque o alimento base deles encareceu por causa de um mercado consumidor fit. O abacate tem isso muito forte também nos últimos anos. Então observem como elementos dentro dessa ideia de capitalismo, ele envolve as próprias estruturas de alimentação base históricas dessas populações. Isso eu acho interessante da gente observar. Todas as terras eram consideradas do Inca, tá? Então, na realidade, por isso que a gente fala de sociedade, o dono de todo o território era o Inca. As pessoas trabalhavam em favor aos Incas. Os astecas, os Incas, desculpa, eles não tinham um sistema de escrita, mas eles tinham uma parada que era muito mais bizarra, que é os chamados quipos. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês, que é um sistema de contagem escrita em nós. Depois eu vou mostrar para vocês como é, que é louco, é muito bizarro, assim. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns, assim, e é um tipo de nós, assim, representa determinado símbolo. E era utilizado dentro de uma máquina burocrática extremamente forte, que era o Império Inca, no sistema de controle da alimentação e produção da população. Os curacas e os caciques eram os funcionários administrativos de cada aldeia dentro do Império Inca. As aldeias eram chamadas de Ailu. Eles eram uma sociedade tributária, então era um imposto sobre a produção e a mita, tá? Depois eu vou explicar para vocês mais específico o que é a mita, que normalmente, sobretudo no vestibular da URGS, é o que eles perguntam. Mita, encomenda, essas porqueiras tudo, certo? Obras públicas, a gente tem o Caminho Inca, que são estradas que ligam todo o império. Eu já vou mostrar uma parada muito louca para vocês deles. Edifícios públicos, terraços cultiváveis, normalmente isso aqui vinculado à própria mita. As pessoas de determinados Ailus eram enviados para determinada localidade, trabalhavam numa parte do ano e depois voltavam para o seu Ailu, certo? Aqui para vocês observarem, gente, isso aqui é muito louco, cara, a gente imaginar. Essa população, eles são muito mais avançados, inclusive até os dias de hoje, gente. Eles utilizam o mesmo tipo de forma de plantação, certo? Qual é a ideia da plantação das pessoas dos Andes, não só os Incas, mas dos Andes em geral? Tu utilizar a própria nivelamento das montanhas para o escoamento de água em toda a produção. Então é incrível, cara. É surreal o que esses caras fazem. Por isso que é um dos locais onde tu tem a maior quantidade de produção e variedade de comidas. Batata e milho de espécie deve ter mais de 1000 cada uma, cara. De diferentes cores, este milho preto, milho de diversas cores, rosado, meio azulado. É bizarro, cara. É bizarro, é surreal, assim. Se tu pega a diversidade dessas populações. Tudo isso para hoje chegar e a gente chamar de batata americana, batata inglesa, Batata inglesa. que é uma grande bobagem. A batata descoberta aqui na América salvou a Europa de várias epidemias de fome. Exatamente. Não tinha um nome específico, Pedro. Não me lembro, assim, cara, de certo momento. Mas uma das coisas que é interessante a gente observar é o quanto as populações indígenas têm que nos ensinar, né? A gente vê muito comum durante o período da Europa
diversas crises de fome, sobretudo quando é da batata. Na França vai ter, no período da Revolução Francesa, mas a grande crise de fome que a gente vai ter na Irlanda, por exemplo, que leva ao processo de migração dos irlandeses. E por que isso ocorre normalmente? Porque a ideia capitalista ela tem a ideia da monocultura, né? É uma espécie normalmente que é cultivada. Quando a gente cultiva uma espécie, se pega uma praga ou uma doença, normalmente toda a safra é atingida, certo? Toda a plantação é atingida. Os indígenas tinham essa variedade de milhos também por essas questões, essas variedades de batata, de milho, por essas questões. Quando pega numa, não se espalha para outras. Então isso é tu saber utilizar a natureza. Os indígenas em todos os lugares da América vão ter esses conhecimentos que são muito mais avançados do que inclusive dos nossos nos dias de hoje. Então para vocês observarem, cara, o quanto tentam tirar populações indígenas para inferiores e que na realidade é totalmente o contrário. Fale, Vitinho. É que a gente não produz comida, né? A gente produz. A gente produz Capital. Isso, exatamente. Se a gente produzisse comida, a gente teria a fome erradicada do mundo, né? A gente produz capital. Exatamente. Gente, outras coisas importantes aqui, só que eu tinha comentado para vocês. Esse é o chamado Estrada Inca, certo? Que é uma rede de estradas reais utilizadas por tropas, mas também por diversas populações, por toda a extensão do Império Incaico. Observe que é em toda a região dos Andes, em Quito. Quito é uma cidade Cusco, Machu Picchu, Arequipa, Copiapó, todas essas cidades normalmente são cidades que estão vinculadas e existem até os dias de hoje, certo? E uma coisa que é interessante, tá, gente? Os incas inventaram um sistema de correio a pé, que era um dos sistemas mais avançados da época, que é os chamados chasqui, que eram os mensageiros reais. Esses caras corriam por todas essas estradas nos Andes. Gente, de uma ponta ao outro do território, dizia que chegava normalmente em menos de 5 dias uma informação de uma pessoa para outra. Isso é muito mais avançado do que qualquer sistema de comunicação da antiguidade antes do telégrafo. Então, para vocês observarem esses elementos maravilhosos que a gente tem dentro dessas produções. E, correr nos Andes não é tu correr daqui, fazer corridinha na orla ali, que nem o Marcelinho faz. Não é isso. É tu correr a pau a 5.000 metros de altitude, sabe? Não é qualquer coisa, é tu ter o domínio dessa civilização, certo? Então eu vou mandar o Marcelinho para lá para fazer essas trilhas, fazer correndo, vamos ver se ele vai atingir esses objetivos. Aqui o que eu tinha falado para vocês, os quipos, ó, gente, esse sistema de contagem, normalmente esses quipos é o que servia como máquina burocrática para eles controlarem impostos, produções e distribuição por todo o império. Aqui os chamadas fotos de terraços cultiváveis, tá? Isso aqui é em Machu Picchu, tá? Para vocês observarem por dentro o que é. Normalmente vê aquelas fotos de cima, mas isso aqui é Machu Picchu por dentro, tá? Isso aqui são os armazéns, os tambo, que eles utilizavam de uma maneira que a própria estrutura dele mantinha a comida sem estragar, a produção sem estragar. Então, gente, conhecimento dessa galera assim é muito foda. Eu recomendo muito vocês a conhecer os Incas, todos eles na realidade. Mas os Incas são fogo. E outra coisa que era interessante, tipo, muitas pessoas trabalham com a ideia que os Incas na realidade eram um sistema que buscava distribuição igualitária mais ou menos para a população. Porque o que acontecia? Tu trabalhava, mas grande parte dessa produção, do que era produzido em cada parte do império, era dividido entre todos os Ailus. Óbvio, grande parte, a maioria das riquezas ia para o Inca. Mas a população ela recebia esses alimentos como forma também. Então algumas pessoas chamam de, não sei se comunismo é uma ideia, mas de uma ideia de distribuição das riquezas entre os Ailus. Então, por exemplo, tu trabalhava, teu Ailu, por exemplo, trabalha com muito milho. Ele ia distribuir grande parte desse milho e a própria administração redistribuía entre todos os Ailu, certo? O que era muito difícil acontecer dentro do contexto dos Incas era crises de fome, certo? Marcelinho, vou tocar aqui as ruínas da cidade de Machu Picchu, tá? E aqui, gente, o que eu tinha comentado para vocês, ó,
a construção em cima, isso aqui era o grande templo do sol. Isso aqui é o que a gente chama aqui, era chamado de Coricante, certo? Isso aqui na realidade é uma igreja que é dos dominicanos, se eu não me engano, que foi construída em cima do templo do sol. Então o processo tem dois elementos. O primeiro, a sobreposição religiosa sobre a cristã sobre a pagã, no caso dos incas, e o outro elemento também é que como os incas tinham um conhecimento muito grande de estruturas anti-abalos sísmicos, ou seja, anti-terremotos, os europeus se utilizaram desses conhecimentos para criar essas próprias construções em cima da base incaica. É louco, gente. Tu vê as construções incas, é umas pedras gigantescas, assim, elas não têm cimento, meu. Ela é colocada uma em cima da outra. E justamente é isso que dá mobilidade quando dá os tremores. Ela não é fixa que nem tijolo, por exemplo. Se tu bota tijolo dentro de uma estrutura de abalo sísmico, dá Deus pra tua casa. E até hoje é construído com esses conhecimentos. Certo, gente? Marcelinho, falei demais. Hoje eu me passei. Mas é que sabe que os guri gostam. Acho que essa parte tu podemos passar, né? Gurizada, essa parte da expansão marítima a gente viu na semana passada, né? Eu acho que a gente pode tocar para a parte das invasões mesmo, Boa. porque elas já estão no contexto da expansão marítima, do mercantilismo, da busca de metais preciosos. Então a gente pode ir tocando mesmo. Temos imagens de Isabel de Castela, Cristóvão Colombo, certo? Gostaram dos Incas, gente? Eles são muito foda, né? Eu amo eles. Desculpa, Marcelinho. Só queria saber. Não, inclusive, Machu Picchu, ela tem todo essa aura por cima, né, de ser visitada, de ter sido conhecida como uma das belezas da humanidade e tal. Tem muito uma questão de que ela foi uma cidade que ficou muito tempo sem ser descoberta. Pelo que eu sei, às vezes muda as datas, mas ela só foi descoberta no início do século XX, 1911. O que na realidade acontecia dentro dessa questão da descoberta, né? Se conhecia já, as populações que viviam dentro dessa região sabiam que existia uma cidade lá que era do período dos Incas. Só que um piá caguetão lá encontrou um playboy gringo e aí levou o play lá pra cima, pra mostrar a cidade. Aí os caras, que se não me engano é bem no início do século, aí o cara voltou depois de uns 3 anos com uma expedição, e aí o que eles chamam de descoberta de Machu Picchu. Mas as pessoas que viviam na região conheciam Machu Picchu. Então, Se eu não me engano, é Pedrito. O nome isso. dele, Pedrinho. É, o X9, o famoso X9. Era Pedrinho uma X9. criança inca, uma criança indígena ali que levou o pessoal lá. Tá? Aqui vamos falar então da conquista espanhola, tá, gurizada? Uma conquista que, segundo o Lucas já adiantou, eu considero que tem três fatores muito importantes, tá? Que vão predominar para a conquista dos espanhóis sobre os indígenas. Um deles vai ser as epidemias, doenças como varíola, como sarampo, varíola, vão ser
Ô, gente, só. Desculpa te interromper, Marcelinho. Só para falar para vocês alguns elementos que é interessante, a Dona Malinche, a Dona Maria, né? O Malinche, inclusive, dá um ditado mexicano de traição, tá? Pra te ver como a história também é extremamente machista e coloca ela, que é uma figura importantíssima dentro desse contexto histórico, simplesmente como uma traidora, e onde ela era uma pessoa que estava ali se utilizando das suas próprias estratégias para manter a sobrevivência, não só sua, mas do seu povo. Então a Malinche é uma figura super relevante, como aqui no Brasil a gente também tem outras figuras super relevantes, como, como mediadores, como é que é o nome do Caramuru? Caramuru, o outro, aquele que é mais pra região de São Paulo ali, que agora não me lembro o nome. E. Isso, alguma coisa assim. Não me lembro agora. Jenny, tu queria falar, querido? Não, mas tipo assim, atualmente lá eles ainda têm essa imagem dela. Sim, é um ditado popular. Ah, tipo, tu traiu alguma coisa, tu chama. Ah, fez a malinche, alguma coisa do tipo. Eles têm ditados vinculados à figura dela sempre como uma traidora. Assim. Então é bem forte essa imagem da Malinche como uma mulher que é normal dentro da história, né? Tipo, avacalham com as minas de todas as formas. A gente já viu a Teodora aqui dentro do Império Bizantino, já mostrei pra vocês. Cleópatra é um exemplo grande disso também. Quando não é devassa, traidora, histérica, é uma santa que nem a. Tem que ser santa que nem aquela lá que via as paradas da Guerra dos 100 Anos, como é que é? Joana d'Arc. Entendeu? Então. Pedro, respondendo ali a pergunta do Pedro, é importante a gente pensar quem os enganados da história, né? Porque a gente está falando de hierarquias também dentro desses povos indígenas. Então a gente vai ver que os mediadores vão se utilizar também, muitas vezes vão cooptar lideranças, certo? Não acho que não dá para colocar eles como os enganados da história. Tem que pensar que haviam interesses em disputa e esses interesses muitas vezes das elites indígenas, de algumas elites indígenas, coincidiam com os interesses dos europeus, certo? Então a gente tem que fazer essa história ficar mais complexa do que colocar todos os indígenas de uma civilização ali como parte de um mesmo interesse, por exemplo. Tá? Só respondendo o Nicolas ali, eu acho que nem é, porque os europeus pouco tinham conhecimento dessas uh, doenças na realidade que tinham. Até o método deles de tratar essas doenças eram muito escassos. Assim. Então eu acho que é muito mais eles vieram, essas populações não tinham porque não tem nexo a gente imaginar. Se a gente imagina que os europeus vieram explorar a mão de obra indígena, não tem nexo eles matarem a mão de obra. Entende isso? Não tem muito nexo é que nem tu matar escravizados africanos. Não tem nexo. Inclusive era mal visto na época, pessoas que não cuidavam dos seus escravizados eram mal vistos dentro da sociedade. Porque aquilo é quem vai produzir a riqueza para esse processo de colonização. Então não tem nexo eles quererem matar essas pessoas, porque essas pessoas que em grande parte vão morrer. O que acontece é uma grande dizimação, cerca de um terço da população indígena na América vai perecer para doenças de infecções de origem europeia. Então acho que é mais esse o nexo que a gente tem que se pegar, né? No, no, o que está ligado nessas relações, né? Como falou o Marcelo, quais os objetivos que cada uma delas tem. Toca a ficha, Marcelo. Pode falar, Jay. A questão religiosa, como é que foi essa chegada do processo? Porque, tipo, a gente vê que no Brasil teve a questão dos jesuítas e tudo mais, né? Como que foi, tipo, na América Espanhola? A gente vai falar mais adiante. Fala mais adiante. Bom, gente, já vai chegar na parte da religião, mas além da conquista do Cortés, a gente vai ter a conquista do Francisco Pizarro
assim, só, mas os relatos que se tem da época é que os cerros do Monte Rico, que eles chamam, que tu via de noite, assim, a montanha brilhando com a luz do luar de tanta prata que existia dentro dessa região. Esse era o seu. Inclusive o S cifrão, né, vem do S e do I, e antes tinha o P também de Potosí, e acabaram tirando o P, mas o S cifrão ficou pela região de Potosí, certo? Aqui temos uma imagem que retrata um momento de conquista por bizarro, certo? Uma coisa interessante é o cavalo ali, gente. O cavalo não era conhecido na América, certo? E vai surgir diversas lendas, inclusive a partir daí, inclusive a dos centauros, né? Porque os indígenas muitas vezes acreditaram que eram homens e cavalos ao mesmo tempo. A lenda do centauro, certo? Nunca haviam visto. Depois eles se apropriarão e serão grandes cavaleiros também, igual as partes das culturas indígenas, certo? Aqui as minas de Buda. Pode continuar. Desculpa de novo. Essa descoberta rápida do ouro, tipo, teve alguma influência no interesse deles pelas regiões, tipo, como é que eu vou explicar? Tipo, teve um interesse repentino, tipo, pegaram o ouro e foram embora e abandonaram. Não assim de pegar e ir embora, mas foi uma conquista maravilhosa para os europeus. A Espanha vai se tornar o grande hegemônica, o grande estado monárquico hegemônico do século XVI na Europa e no mundo, pela conquista da Europa e da descoberta do ouro. O ouro vai inflacionar a Europa, vai ter uma quantidade absurda de ouro, que vai fazer com que a Espanha do Carlos V e depois o Felipe II se torne a grande potência europeia da época. Mas eles não vão abandonar logo de cara, eles vão abandonar depois que eles serão expulsos, na verdade, com as independências da América, com os libertadores da América, né? Mas eles ficarão uma boa parte do período colonial aproveitando-se da quantidade de ouro que havia. Tá? Mas teve bastante influência da cultura espanhola nesse meio? Porque, tipo, eu imagino que assim, como no Brasil demorou 200 anos para encontrar ouro e, tipo, era o principal objetivo dos portugueses, eu imagino que esse tempo foi importante para, tipo, difundir a cultura portuguesa, digamos assim, no Brasil. Total. Tanto que a gente pode ver que a instalação do governo geral no Brasil vem logo depois disso aí, certo? Pelo fato de que havia se descoberto ouro na região de Potosí. Então vai se começar a se pensar numa colonização portuguesa muito mais efetiva a partir das notícias da Espanha na região do Pacífico. Bom, gente, só uma observação assim que a gente, porque até os guri tinham comentado ali, o João, o ouro a gente vai encontrar muito mais dentro da região da América Central, tá? Principalmente do Império Azteca, que tem bastante, não é tanto quanto Potosí, questões de metais preciosos, mas tem. Mas em Potosí em si era prata, tá? Tanto que tu pega, por exemplo, o nome Rio da Prata, era porque esse rio dá início lá nos Andes e escoa dentro do oceano, certo? Então, só mais para ter cuidado dentro dessas regiões, vocês observarem, lá no México era mais ouro, tá? Região da Nova Espanha. E na região do Peru, do Alto Peru, é a região da prata. Beleza? Perfeito. Eu não vou ler esse texto, mas eu acho que assim, Potosí é uma cidade mágica, né? Que gerou grandes lendas também do Eldorado aqui na América e tudo, né? Vamos seguindo o baile aqui pra gente continuar. Aqui o Tupac Amaru, certo? O Inca da região de Vilcabamba, que durou ali, né? Que tentou resistir até 1572, 40 anos depois da conquista do Pizarro no Império Inca, certo? Vai lá, Lucas, fala pra eles a grande diferença da mita e da encomenda, que é questãozinha de vestibular. Gente, isso aqui é questãozinha de vestibular, sobretudo da URGS, praticamente certa, tá? O que é a mita? Que são explorações de mão de obra que a gente não tem aqui dentro do Brasil, da colonização, específico do contexto espanhol, da América Espanhola.
A mita, gente, vai ser um rodízio de sistema de trabalho anual. Ele já era uma forma de exploração de mão de obra realizada pelos incaicos, pelo Império do Tahuantinsuyo. Já existia, criação dos indígenas isso aqui. E os europeus vão ver essa questão e vão explorar a população, obviamente, com muito mais trabalho, a população indígena dessa região, certo? Então ela vai ser adaptada pelos espanhóis, vai ser adaptada a um sistema de proto-capitalismo e vai exigir que essas aldeias que tivessem esses indígenas teriam que enviar uma quantidade X de indígenas numa quantidade X de meses para trabalhar em rodízio, depois se sobre... Só que aquela coisa, né, gente, dentro da mina, a quantidade mortífera de exploração do trabalho era gigantesca. Então, obviamente, grande parte desses trabalhadores, desses indígenas, nunca voltavam para suas aldeias, certo? Então, o que é essa mita? É um sistema de rodízio de trabalho anual. Nunca se esqueçam disso, certo? Aqui não. Aqui, durante esse período, durante o processo de exploração, não era uma servidão coletiva, certo? Durante o período do Inca, sim. É isso que eu estou falando. Os europeus adaptaram a forma de trabalho e colocaram dentro do sistema de exploração proto-capitalista. Eles tinham uma quantidade, Nicolas, de indígenas que eram cedidos aos exploradores das minas, ao governo dos colonizadores de cada aldeia, e esses caras deveriam ficar uma quantidade X de meses e voltavam para suas aldeias. E aí outros indígenas eram enviados. Por isso um sistema de rodízio de trabalho anual. Ficava uma quantidade X de meses e uma quantidade X de indígenas. Beleza? Por isso que eu te digo, é um rodízio. Só que, obviamente, muitos deles não voltavam pela exploração massiva que se tinha nas minas. E agora, gente, talvez seja o mais complexo, mais complicado, e não é tanto, tá? Mas vamos explicar para vocês. Encomenda. O que é a chamada encomenda? Encomenda era uma autorização da coroa espanhola para que os encomendeiros, que eram pessoas que recebiam autorização da coroa espanhola para explorar os tributos em determinada área da colônia. O que isso quer dizer? Esse encomendeiro recebia a autorização da coroa, certo? E ele podia cobrar dos indígenas os impostos que deveriam ser pagos à coroa espanhola, sendo os indígenas servos da coroa espanhola. Só que, obviamente, que isso era cobrado de maneira de trabalho, certo? Então é isso, encomendeiro é uma figura que vai estar ligado principalmente a essa exploração de tributos, certo? Exploração de tributos. Tranquilo? De boa? Deu para entender? Tá, beleza. Isso aqui normalmente cai, tá, gente? De verdade, entendam bem isso aqui. Sobretudo na URGS. Só para vocês observarem, gente, como é que funciona a questão da hierarquia dentro da sociedade espanhola. Os chapetões, que eram os espanhóis que vinham para a América e o clero. Os chamados criollos, que eram a aristocracia colonial, ou seja, os brancos nascidos na colônia. Mestiços, que normalmente estavam vinculados a trabalhadores livres. E os indígenas escravizados negros que a gente tinha dentro do contexto da América Espanhola, que vai ter bastante, tá? Aqui, galera, eu não vou explicar pelo nosso horário, eu não vou explicar para vocês todas as instituições administrativas da colônia, tá? Se lá, por exemplo, no Brasil tu vai ver, sei lá, governo geral, vice-rei, aí tem aquelas capitulações, como é que é, Marcelino? Conselho ultramarino, essas coisas. Aqui tu também vai ter. O que são essas... Exato. O que isso vai estar vinculado? É como se controla o sistema da colônia. Qual que vocês têm que saber, tá, gente? Primeiro, Real Conselho das Índias. Era muito semelhante ao que vai ter depois, o chamado Conselho Ultramarino dos portugueses, tá? Real Conselho das Índias, criado em 1523, vai ser o órgão fiscalizador da colônia. Era eles que nomeavam os vice-reis, tinham capacidades judiciais, comerciais e militares. De todos esses sistemas de administração, o único que ficava
dentro da Espanha é o Real Conselho das Índias, tá? Todos os outros aqui estão na América, certo? Capitania, o que a gente tem, o vice-reinos, que é o que a gente falou, as grandes instituições administrativas, que vai ser de diversos, no início vão ser 2, mas depois vão se quebrar em 4. E, gente, sobretudo, o cabildo. Por que o cabildo é importante? Porque o cabildo vai ser onde essa classe social, a chamada elite crioula, vai desenvolver suas políticas. Porque o cabildo estava ligado muito mais ao poder local. Então era o poder da cidade de Arequipa, tinha o cabildo de Buenos Aires, tinha o cabildo de cada pueblo, cada cidade tinha um cabildo. Tá? É muito semelhante ao que a gente vai observar aqui na América às câmaras municipais. Tá? Muito semelhante a essa estrutura. Mas por que a gente tem que saber do cabildo? Que é dentro desses cabildos depois que se formaliza o processo de independência da América Espanhola. Certo? É esses caras que vão fazer o processo de independência. Ok? Aqui só uma foto para vocês do cabildo de Buenos Aires. Sobre a religião, eu não vou explicar tudo, tá, para vocês, até porque vocês vão ter aulas sobre jesuítas, mas eu quero uma coisa específica falar para vocês. As chamadas leyes, em espanhol, leyes nuevas, tá? Que foi em 1542, que vai trabalhar o índio como um incapaz relativo, considerado um servo da coroa espanhola. O que é isso, gente, tá? Quando ocorre o processo da conquista e da ligação entre essas duas histórias, digamos assim, né? Essas duas populações, europeias e indígenas, não se tinha pelo cristianismo, diferente, por exemplo, dos africanos, não se tinha uma delegação religiosa do que eram os indígenas. Então se teve toda uma discussão se os indígenas eram humanos, por exemplo, qual era o padrão deles de uma... Então, e daí em 1542 a gente tem essa determinação da coroa espanhola dizendo que esses indígenas eram incapazes relativos, ou seja, eles não poderiam ter controle sobre suas próprias ações, eles deveriam ser tutelados pelos colonos, certo? Isso que vai possibilitar um grande espaço. Eles não podiam, era proibido a escravização dos indígenas, viu? Era proibido. Exatamente. Tem a figura do Bartolomeu de las Casas, que vai ser uma figura importante nesse processo. Exatamente. Aqui uma planta base das missões jesuítas, mas vocês vão ter aula de missões jesuítas, então a gente não precisa. Eu só quero falar para vocês, gente, que existe muitos negros dentro do processo da colonização na América colonial espanhola. E em todas as localidades, tá? Não só apenas em locais do Caribe, como na região dos plantations e tal, mas para vocês observarem que houve escravização em todas as localidades. Principalmente chegavam pelo porto de Cartagena de las Indias, na Colômbia. Até os dias de hoje, um porto extremamente importante na América. Tá? O que a gente vai ter ao longo do tempo é uma progressiva silenciamento dessa população por descarado do racismo que vai existir, sobretudo nas regiões aqui do Prata, mas é em toda a América, tá? Mas aqui no Prata houve um processo muito forte e ainda conta com todo o processo de imigração vindo para cá dos europeus no século XIX, tá? Eu quero só mostrar para vocês aqui o quanto influencia até os dias de hoje a cultura, aqui por exemplo em cima, a cultura afro-peruana, muito forte, o folclore afro-peruano até os dias de hoje na região do Peru. E aqui embaixo o candombe, gente, que é uma música que hoje em dia está bastante... voltou a moda de se tocar candombe aqui dentro do Rio Grande do Sul, muito por influência dos uruguaios, argentinos que vieram para cá. Mas, para que você saiba, o candombe é um ritmo originário dessa região aqui, do Prata, de populações africanas que colonizaram essa região de maneira forçada. Então, se vocês tiverem oportunidade, é um ritmo bem bacana, bem bonito de conhecer. E só para vocês observarem essa ideia de que não tem negro na Argentina, não tem negro no Uruguai,
No censo de 2010 na Argentina, 150 mil pessoas se consideravam de raça negra. Eu tive o privilégio de ir para a Argentina e existem muitos negros lá. Só que o que acontece? Eles não se autodenominam como negros, são é, mestiços e coisa e tal, certo? Então, na realidade, o que ocorre é um silenciamento dessas populações pela própria uh, pela própria população dessas localidades. Racismo descarado, né? Vamos combinar. Ok, gente? Não queremos mais tomar o tempo de vocês. Já são 8h30. Esperamos que vocês tenham gostado da aula de hoje e que todas as dúvidas foram sanadas e tudo mais. Certo? Talvez tenha me passado um pouco ali, mas é que os guris gostam da história indígena. Gostam de uma palestra. Valeu, gurizada. Obrigadão pela aula. Beijo pra vocês. Não sei se hoje. Que isso, Jenny? Tem que interromper quantas vezes tu quiser, querida. Relaxa. Não só tu, mas quanto todo mundo. Exatamente. Certo, gente? Beijo grande pra vocês aí. Boa semana. Começando a 1000. O gurizada tá on e roteando. Valeu. Boa noite.